Nesta noite vamos começar uma caminhada falando de um tema muito importante. Não é muito elegante falar desse tema para um auditório tão lindo como este, mas vamos falar a respeito de monotemas. E hoje chegamos à palavra mentira. Mentira. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Quem nunca mentiu, levante a mão. Se alguém levantar a mão, acabou de mentir. Porque todos nós somos pecadores e há uma ligação muito íntima entre nós e a questão da mentira. Irmãos, nesse país, alguém mente, esconde fortunas e depois faz delação premiada. É como se fosse premiar a mentira, o engano, a corrupção. E o sujeito é honrado para viver em liberdade. Mentira. O doleiro mentiroso até agora não falou, mas agora ele vai falar a verdade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Pessoas mentem para ser aceitas por outras pessoas. Jovens desta igreja estão mentindo e mentindo dentro de uma faculdade para ser aceito pelos seus pares dentro de uma faculdade. Um esposo, quantas e quantas vezes, não mente, mas omite. É uma forma bem delicada de dizer a mesma coisa. Outras pessoas hoje me dizem assim: pastor, há mentiras que são negras, mas há mentiras que são brancas. Deve ter mentira verde, amarela, azul, deve ter todas as cores, irmãos, mas segundo as Escrituras Sagradas, segundo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, mentira é mentira. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira, igreja? Então eu sei que você falou o nome de Jesus e agora parece um contrassenso dizemos o nome do diabo, mas eu quero que vocês repitam: quem é o pai da mentira? O diabo. A gente não gosta de falar, né? Outro dia alguém falou assim: é o Didi, né? É o Didi. E aí colocaram um monte de nomes. Irmãos, façamos uma coisa. Como crentes em Cristo Jesus, nós temos bem claro no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus veio habitar no nosso coração. E quando nós mentimos, nós sabemos que mentimos, porque além do nosso coração crédulo, nós temos uma consciência. Irmãos, todo ser humano na face da terra sabe quando erra, sabe quando mente, porque Deus dotou todo ser humano de uma consciência. Ele pode ter fé, pode não ter fé, pode adorar a Deus, pode adorar uma imagem, mas quando ele erra, a sua consciência acusa o pecado, o engano e a mentira. Todos nós somos assim. Então tem coisas que a gente não consegue passar, não é? Já viu uma criança mentindo? A mãe sempre fala assim: espera um pouquinho, você está dizendo a verdade? E aí a criança diz assim: olha, a gente já sabe o que vem depois. A gente já sabe o que vem depois, óbvio. Como que os pais lutam para que os seus filhos sempre digam a verdade, mas eles mentem. Mas pastor, por que mente? Irmãos, filho de cobrinha, cobrinha é. Filho de pecador, pecador é. É inclinação do ser humano, é o engano, é a omissão, a mentira, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas irmãos, tem coisas na nossa vida que nós temos que amplificar e tem coisas que nós temos que diminuir. Se seu estilo é mentir, você tem que tomar muito cuidado, porque a mentira não combina com o cristão. A mentira em nenhuma das suas formas combina com o cristão. A palavra de Deus nos ensina que nós um dia, pela fé, no momento da nossa conversão, nós fomos tirados das trevas e colocados na luz. E a luz tudo revela. Parece que tem que haver um momento na nossa vida em que nós temos que admitir aquilo que nós somos, para não vivermos em mentira. E a mentira continua sendo algo tremendo na vida do ser humano. Tremendo, tremendo. Eu mesmo como pastor, quantas vezes
me decepciono e me frustro, porque a impressão que eu tenho é que eu estou aqui me esforçando, suando, fazendo sermão, pregando a mensagem, mas parece que não tem entendimento. A mentira é a vizinha dos nossos compromissos, dos nossos próprios interesses. Preferimos mentir e achando que com isso estamos enganando as pessoas, simplesmente para nos parecermos bons, corretos, pessoas sérias, pessoas todas certinhas, mas bem por debaixo da nossa vida, debaixo da nossa casca, existe mentira. Quantos de nós usamos máscaras de bondade, de carinho? São máscaras de hipocrisia, maquinado na mente nossa para simplesmente nos parecermos bons diante dos outros. No momento em que erramos e pecamos, ao invés de admitirmos o nosso erro, fazemos exatamente o contrário. Estamos com mentiras, tentando evitar o confronto final de alguém que errou, de alguém que infelizmente cometeu um erro. Aliás, hoje em dia crente não erra mais, não peca mais. Eles pisam na bola, eles dizem para Deus: foi mal. A doutrina da confissão do pecado pessoal tem sido sublimada simplesmente à espécie de: foi mal, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó, me perdoa, e etc. Tem muita gente que faz ainda o pior. Na hora da oração da noite diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Como se Deus tratasse o nosso pecado no atacado. E como temos reafirmado desse púlpito tantas vezes, pecado a gente tem que tratar no varejo e não no atacado com Deus. Como é lindo um homem ou uma mulher que admite diante do seu Deus: eu pequei, eu fiz o que não era justo, Senhor, pequei com os meus lábios, com a minha mente eu pequei, eu tenho preconceito de determinadas pessoas. Como é importante que sejamos crentes sinceros, para que nunca a mentira ocupe um lugar na nossa vida, porque a mentira é uma doutrina terrível na vida de um cristão. E até admito para mim mesmo que há muitos cristãos cujo potencial estão todos comprometidos por causa da mentira. A gente olha para o sujeito e diz tudo certinho na vida dele, tudo certinho, mas o cara parece que não tem bênção e não prospera. E a gente diz: o que será que é isso? O que será que está acontecendo? Mentira, engano. Mentira e engano. Ao passo que dentro de uma igreja, como é bonito ver um crente lúcido, como é bonito ver alguém que admite os seus erros. Hoje em dia, crentes assim são raros, que admite quando erram. Olha para o seu relacionamento familiar. Quantas vezes seu esposo erra com você, quantas vezes sua esposa erra com você e nem pedir perdão pelo erro faz. Quantas vezes o filho chega nervoso, pressionado por tudo que ele está vivendo no mundo, ele chega em casa, bate a porta, está mal-humorado, maltrata pai e mãe, vai dormir, acorda outro dia e nem sequer pede perdão. Amigos íntimos estão se maltratando, se atritando, mas a palavra perdão não mais norteia a nossa vida. E aí o abismo é muito grande, porque a mentira está imperando numa sociedade como a nossa. Mentir virou hobby. E há determinados focos da sociedade onde a mentira é o recurso mais próximo para prevalecer. A vergonha que essa nação está passando diante das outras nações por causa da corrupção é um exemplo clássico do que a mentira é capaz de fazer com uma nação inteira. Mas meu irmão, a mentira não pode ser a sua companheira. A mentira tem que ser simplesmente um degrau nefando da nossa vida, em que a gente pise em cima e cresça espiritualmente, abandonando, deixando de lado toda a mentira, falando sempre a verdade, mesmo que doa demais
admitirmos que erramos. Eu me lembro quando eu me casei, eu não queria errar com a minha esposa, mas no primeiro dia que eu errei, eu decidi omitir. E aí, sabe como é mulher? Ela tem algumas antenas, eu não sei quais, que tudo revela. Estávamos felizes ao redor da mesa, recém-casado, na nossa jantinha, que coisa boa. E aí vem a pergunta: escuta, o que aconteceu? E aí você diz assim: vou contar uma história. Eu vou contar uma história de como aquele vaso foi quebrado. Eu vou dizer de um vento sul. Eu vou dizer que aquela cortina que ela escolheu é muito pesada e bateu exatamente naquele vaso. Mas que nada, fui eu mesmo. E o vaso quebrou. E era aquele vaso predileto do casamento. Estou em dívida até hoje porque eu não consegui restituir. Não sei onde o nosso parente comprou aquele vaso raro. Acho que não tem mais nenhum na face da terra. Estou em dívida até hoje. E confesso para vocês que naquele primeiro momento eu queria justificar. Eu tinha quebrado o vaso, mas eu queria justificar. Sabe por quê? Eu sou brasileiro. E brasileiro dá um jeitinho em tudo. Eu queria dar um jeitinho. Quando eu comecei a pensar no vento sul, parece que aquele Espírito Santo que está dentro de nós diz assim: esse não é o melhor caminho. Qual era o meu medo? O meu medo continuava sendo sempre o mesmo, de que por causa de um vaso quebrado, talvez a minha esposa não me amasse como me amasse, ou tinha me amado anteriormente. Mal sabia eu que durante todo o nosso relacionamento haveria tantos vasos quebrados, tanta coisa para ser consertada, na minha vida e na vida dela. Engoli duro e disse: meu amor, eu quebrei o seu vaso. Eu queria te surpreender, montando aquele móvel, aquela cadeira que nós ganhamos. E na hora que eu comecei a arrancar aquilo da caixa, eu estava tão empolgado. Disse: eu vou montar essa cadeira. Quando ela chegar, ela vai olhar e vai dizer: que linda cadeira está montada. Meu amor, eu tirei tão rápido as coisas que o papelão que envolvia a cadeira voou. E você não acredita, ainda disse isso, a pontinha do papelão bateu na ponta do vaso e o vaso balançou assim. E eu disse no meu coração, cheio de amor, meu amor, eu disse: não cai. Mas ele caiu. E eu quebrei. E aí eu já fiquei preparado, porque sabe como são as mulheres, né? Elas são complexas. Eu já fechei os olhos e disse assim: agora aguarda. E ela olhou para mim e disse assim: duas coisas. Você se machucou? Não. Você limpou tudo? Opa, claro que limpei tudo. Você sabe que quando você comete um crime, você apaga todos os rastros do crime. E naquela noite nós falamos a respeito da mentira. E dissemos que entre nós não haveria nunca mentira. Que nós iríamos triunfar sempre com a verdade. Que nós jamais iríamos omitir nada um do outro. Porque tudo aquilo que é escuso, tudo aquilo que é de má fama, tudo aquilo que não é de bom agrado, traz grandes prejuízos para o nosso relacionamento. Foi muito bom aquela noite. Foi muito bom aquele vaso quebrado. Confesso que nós já andamos por tantas partes do mundo, nunca encontrei um igual. Mas um dia eu vou encontrar. Eu acho que eu vou encontrar ainda. A pista que eu tenho é que ele veio de Cosmópolis. Um dia vou precisar ir até Cosmópolis. E quem sabe consiga achar aquele vaso para restituir. Porque, irmãos, quando a gente erra com alguém, a gente pede perdão e a gente restitui.
restitui o que foi tirado. Talvez seja por isso que Deus diz assim em Efésios 4:25. Serão muitos versículos que nós vamos abordar nesses 2 domingos. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo acaba com todos nós. Ele diz que eu tenho que abandonar a mentira. Quando Paulo fala a respeito de abandono, significa eu tenho que decidir deixar de lado. É isso que a língua grega está falando. Eu tenho que decidir deixar de lado da minha vida a mentira. É uma decisão que precisa ser tomada. E nós precisamos tomar essa decisão, porque Efésios 4:25 diz exatamente isto. De maneira propositada, intencional, devemos deixar de lado a mentira e só falar a verdade com o nosso próximo, porque somos membros de um só corpo na igreja de Cristo Jesus. Esse é um grande momento na vida de um ser humano. De maneira propositada vou abandonar a mentira na minha vida. Eu não sei qual a estação da linha da tua vida, da linha do tempo da tua vida, em que você vai parar na estação chamada Efésios 4:25, a estação chegou, e você vai chegar nessa estação e vai dizer para Deus: Deus, eu decido de maneira intencional a abandonar um estilo de vida mentiroso, estou colocando fora do trem, e entro de novo para viver os melhores dias da minha vida, falando sempre a verdade, porque Tu és o Deus onde toda a verdade habita. É decisão tomada, não tem como fazer o contrário. Eu não sei quantos de vocês têm coragem de passar nessa estação e ali deixar a mentira, porque é muito mais fácil nos proteger mentindo, mas essa proteção é perigosa. Porque muitas vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele sabe que tendo uma mentira na tua vida, ele tem uma parte com você. E aí fica complexa essa questão. Como alguém que tem o Espírito Santo de Deus pode ser oprimido pelo diabo através da mentira? Você já imaginou uma mesma fonte brotando águas doces e amargas? É assim um crente que mente. Por isso que nós não podemos nos enganar e não podemos enganar os outros. Nós precisamos chegar a um momento da nossa vida que a gente para na estação e diz: Senhor, de maneira propositada, eu quero viver um outro estilo de vida. Eu não quero proteger a mim mesmo, eu quero viver a verdade. Eu estou realmente tirando as minhas roupas diante de Ti e dizendo para o Senhor: isso é que eu sou. Esse é um grande momento na vida de um ser humano. E dependendo do seu temperamento, há uma proporcionalidade na mentira. Sanguíneos gostam de mentir. Coléricos, para se proteger, mentem. Os estudiosos dizem que as pessoas fleumáticas e melancólicas são pessoas robustamente sinceras, que gostam e amam a verdade. É mais fácil para esses temperamentos mais frios, mais tímidos, admitir esta possibilidade. Mas os mais quentes e vigorosos, que cometem mais erros, e aqueles que falam o tempo todo, têm a possibilidade de cometer mais erros. Quem está dizendo isso são os estudiosos. Eu não sei qual é o teu temperamento, mas vai conferindo aí. Tome cuidado, vigia. Coloca um guarda na tua boca e diz: ô boca, toma cuidado. Parece que quem controla a boca, parece que controla o corpo todo, segundo a Bíblia. E nós precisamos viver na luz onde Deus está. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo lembra duas coisas importantes. Eu tenho que, de maneira intencional, abandonar a mentira, dizendo a verdade, é uma substituição. Eu abandono de maneira intencional a mentira, passo a falar a verdade e reconheço que eu estou inserido como crente em Cristo Jesus num corpo espiritual.
E tem muita gente na igreja que mente, né, irmãos? Cada história, irmãos. Se o nariz ficasse comprido, irmãos, nós teríamos que chamar o carpinteiro Jesus para corrigir o nariz de alguns, porque ele é especialista em madeira, para corrigir o nariz dos Pinóquios que vão crescendo. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, os versículos 9 e 10, ele diz assim: não mintam uns aos outros. Eu fico imaginando Paulo dizendo isso à igreja de Colossenses. Paulo chega lá pela porta da frente, os irmãos recebem na cidade de Colossos o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: eu vou pregar para vocês, vou passar 1 ano aqui nessa cidade. E aí ele chama todo mundo e diz assim: ei, vocês não vão mentir uns aos outros. Naquela cidade, a mentira podia ser usada como um gesto de esperteza para se ganhar mais dinheiro, mais moedas. Aquela cidade permitia, a lei era flácida, ela dizia o seguinte: você pode obter lucro de maneira injusta. Apóstolo Paulo é um desmancha-prazer, já chegou na cidade e reuniu todo mundo e diz assim: vocês não podem mentir uns aos outros. Todo mundo falou: opa, e a minha fonte de lucro? E minha fonte de lucro? Aquela cidade era cercada de ilusionistas, pessoas que faziam sinais miraculosos, enganavam as pessoas, subtraindo o dinheiro de todos. Paulo chega e diz assim: vocês não vão mentir uns aos outros. Esse é o evangelho. Irmãos, quem chamar o evangelho de caminho largo está errado. É caminho estreito, é caminho de renúncia. Renúncia diária por um bem maior da nossa vida. E ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. E aí, irmãos, é aquilo que eu digo sempre. Tem gente que ainda não despiu o velho homem. Tem gente que dentro da igreja ainda não matou o velho homem. O velho homem de vez em quando acorda e faz umas besteiras. Está meio tonto. Não matou o velho homem. Ele está anestesiado. Aí de vez em quando acorda e faz umas besteiras. Ei, vocês se despiram do velho homem com as suas práticas, com o seu jeitinho brasileiro, dá um jeitinho em tudo, e vocês se revestiram de um novo homem. E esse novo homem está sendo renovado em conhecimento, mas o padrão é realmente ser igual ao Criador. É um padrão alto, não é um padrão humano, é um padrão alto. São nesses momentos em que a Bíblia nos fala alguma coisa e a gente diz: quem é que pode alcançar esse padrão? Claro que nós não, mas com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós podemos chegar lá. É promessa de Deus, Deus não pediria o impossível. Mas de novo, tem que ter um momento em que eu decido: eu vou praticar a verdade na minha vida. Eu vou praticar a verdade. E praticar a verdade não é nada fácil, né, irmãos? Anos atrás, nós repetimos aqui um trecho da mensagem que Bill Hybels pregou na sua igreja lá em Chicago, Willow Creek. Ele diz o seguinte no seu texto: a maioria de nós não dizemos 100% da verdade para com o outro, porque se dissermos 100% da verdade, provavelmente vamos perder amigos. Ele exemplifica. Já viu alguém que não alisou o cabelo e chega para a mãe e diz assim: meu cabelo tá bom? A mãe amorosa diz: está lindo. Usou de 100% da verdade? Com certeza não. Um amigo chega e diz assim: estou ganhando dinheiro a rodo, enganando um bocado de gente. O que você acha disso? A gente tinha que dizer 100% da verdade. Mas a gente querendo poupar o amigo, o que a gente faz? A gente diz 50%. Se você acha isso bom, tudo bem. Já viu mãe com filho? Mãe, eu estou bonito?
Não, eu vou ter que falar que meu filho está sempre bonito. Bill Hybels diz assim: nós não usamos de 100% da verdade, porque a verdade não está em nós. Mas nós temos que aprender a dizer a verdade, porque isso nos defende e abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Como precisamos aprender a falar a verdade e não mentir uns aos outros. E isso é uma questão bem difícil, viu, irmãos? Por exemplo, eu que sou pastor, é sempre assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? É só um minutinho. Já é mentira. Eu nunca encontrei um crente que fale com o pastor um minutinho. Nunca. Já começa com mentira. Aí diz assim: pastor, o senhor acha que tem problemas? Irmãos, se o Espírito que habita em mim, habita nele, e se alguma coisa está incomodando por aquilo, é claro que tem problema. É óbvio, já tem problema. Porque se não tivesse problema, o Espírito Santo não estaria nem alertando o coração daquela pessoa. E a gente diz: por que você está perguntando? Eu estou perguntando porque eu estou para decidir. Eu tenho uma proposta para ganhar melhor. Mas pastor, eu vou ter que fazer um serviço um pouco estranho para um cristão, pastor. Mas eu estou falando com o pastor para dizer o que o pastor me diz a respeito disso. Já está tudo errado. Mas sabe, eles estão procurando o aval para mentir espiritualmente. Meu pastor disse que sim, e aí eu vou rolar, porque olha, eu tenho a bênção do Altíssimo. Ô irmãos, toda vez que um crente diz para mim: pastor, será que tem problema? Tem problema. Porque se não tivesse, o Espírito Santo não teria nem mostrado. Porque nós temos o mesmo Espírito. Oh, querida igreja, como a questão da mentira é algo que move o mundo. Você acredita que judeus até hoje não patrocinam encenações no mundo? Porque segundo a cultura deles, quem encena está assumindo um papel duvidoso que não é ele mesmo. E para que não seja cometido nenhum erro, é melhor não praticar tal coisa. Quando a gente vai estudar profundamente a questão judaica, a gente descobre que o temor de um judeu é que a pessoa, depois de fazer tantos papéis, encenar tantas coisas, ele vai até mesmo mudar a sua personalidade. É o temor deles. Você vê como esse povo é uma simples encenação. É o temor deles. Por quê? É a questão da mentira. Porque a mentira destruiu este povo. Há duas coisas que pesou na nação de Israel severamente: a mentira e a murmuração. Mas murmuração nós vamos falar depois, outro dia, que tem muito crente murmurando hoje. Mas os dois maiores problemas do povo de Israel eram a mentira e a murmuração. Imagina o povo de Israel, imagina os judeus no tempo de Jesus. Irmãos, eu não vejo tamanha hipocrisia igual aquela. Eles olharam um dia para Jesus e os discípulos disseram: você está dizendo que você é divino, mas os seus discípulos estão fazendo obras num sábado e você curou num sábado. No sábado nós não podemos fazer isso. Imagine alguém dizendo para o próprio Deus uma história dessa, irmãos. Aí o judeu diz assim: então quer dizer que seu gado, se ele fugir de você num sábado, você deixa o bichinho morrer. Você sabe o que os judeus faziam? Eles tinham que cuidar do gado no sábado. Só que a lei dizia que eles não podiam fazer nada no sábado. Então eles davam um jeitinho. Eles iam no quarto, vestia 10 peças de túnica. E havia uma lei que eles mesmos criaram, que você poderia andar até 10 medidas de um estádio. Um estádio é mais ou menos quando alguém pega uma pedra e joga uma pedra longe. É o tiro de uma pedra. Então ele vestia aquela roupa. Olha a hipocrisia. Ele dizia assim: Deus, nada posso fazer no sábado, mas o meu rebanho precisa ser levado até ali. Não podemos fazer nada no sábado, mas Senhor, os religiosos me ensinaram assim. Espera,
Ele jogava a pedra. Chegava no lugar, caiu a pedra, pum! Ele chegava lá, arrancava um pedaço das vestes e deixava ali. Pegava a pedra e jogava lá na frente. Andava aqueles passos, chegava lá, deixava outra túnica, ia cuidar do rebanho, cuidava de tudo. Na volta, simplesmente ia pegando as túnicas e voltava para casa, depois de cuidar, e a esposa dizia assim: você cuidou do rebanho? Oh, segundo os religiosos me indicaram. Jesus toca nesse assunto e dizendo: hipócritas, hipócritas. E ele fala sobre o sábado. Jesus foi severo a respeito disso. Mas o que estava na entrelinhas? Era o jeitinho judeu de dar um jeitinho em todas as coisas. Já viu o judeu ter prejuízo? Não, de jeito nenhum. Vamos dar alimento para os bichinhos. Vamos deixar bem gordinho, porque eu preciso vender na segunda-feira. Era assim que eles viviam. Irmãos, o apóstolo Paulo veio desse meio. Ele sabia o que ele estava falando. E se você duvida disso, imagina o sábio Salomão lá em Provérbios 12, 22, dizendo assim: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É o sábio Salomão. Ele diz: se tem uma coisa que Deus odeia, que Deus odeia, é alguém que fala mentira. Mas Deus tem prazer em alguém que fala a verdade. Então agora eu preciso perguntar antes da gente terminar, né? Com os teus lábios, você tem produzido prazer ao coração do nosso Deus? Ou você, quem sabe, tem lábios mentirosos, enganosos? Deus não está nisto. O apelo cristão sempre foi e sempre será para que todos nós possamos sempre dizer a verdade uns aos outros, para que o nome de Cristo seja glorificado em nós. Não se esconda, não queira se defender, não queira proteger a sua reputação. Proteja a reputação das Escrituras Sagradas em tua vida. Viva uma vida honesta e abençoe o mundo em que você está vivendo. Precisamos ter um momento em que temos que dizer: eu abandono a mentira. Eu quero sempre falar a verdade. Porque caso contrário, irmãos, o inimigo está triunfando em áreas da nossa vida, irmãos. E é isso que a gente menos quer ver. Muitas vezes alguns já estão fazendo até da mentira seu estilo de vida. Infelizmente já tive ovelhas que acreditavam nas suas próprias mentiras e contavam o caos como se fosse absoluta verdade. Era veemente nas colocações. A gente dizia: meu Deus, como é que pode fazer um negócio desse? Que negócio complexo, que negócio desafiador, que negócio louco é este? Mas infelizmente há crentes assim. Há crente que mente para Deus, mente para a esposa, para o esposo, filhos que mentem para o pai e acham que vão ser abençoados por Deus. Deus não honra a mentira. Você pode ter o ano que você tiver de existência, você pode ser jovem, você pode ser velho. Se a mentira fazer parte da sua vida, provavelmente você não será bem sucedido na tua empreitada. Porque Deus odeia lábios enganosos e mentirosos, mas Ele tem prazer em lábios que pratiquem a verdade, mesmo que a verdade doa e doa bastante. Não é nada fácil, irmãos, viver a vida cristã. Segundo os estudiosos, e com isso eu concluo, quero pedir para que a Kátia venha aqui. Cadê você, Kátia? Ô Kátia, você já está aí. Depois dessa frase você pode tocar: Kátia, eu estou contente de ver você de volta aqui, viu? Eu sei que com o passamento da mamãe você viveu um momento difícil da tua vida. Que bom ter você e tua família aqui. Vocês são muito queridos, viu? Obrigado pelo dom e o talento que Deus tem dado a você. Que Deus te abençoe.
Irmãos, quantas e quantas vezes na vida de um cristão nós estamos querendo nos proteger e proteger aos outros e praticamos a mentira. Segundo os americanos, que eles fazem muitas estatísticas, o Instituto Barna, que só pesquisa o público-alvo cristão nos Estados Unidos, quando perguntou a respeito do tema mentira, eles ficaram estarrecidos, porque apenas 38% da população que vive estão nas nossas igrejas norte-americanas praticam uma vida de verdade. Todo o restante praticam mentiras para poder prevalecer, para se parecerem bons, para serem aceitos pelos outros. Que tristeza. Talvez seja por isso que a Europa está sucumbida e as igrejas virando restaurante, porque parece que nesse território da mentira o maligno tem triunfado sobre a vida de muitos. Por favor, não queira se proteger, pode se expor. Do outro lado da questão, existem pessoas que te amam e querem ver teu sucesso. Ano passado, um jovem foi para uma formatura e bebeu. Nunca tinha bebido. E bebeu. Acabou passando mal, vomitando na sua própria roupa. Quando foi 3 e pouco da manhã, ele ligou lá para casa: pastor, estou enrolado. Só pensei no pastor para me ajudar. E chorando disse: pastor, eu acho que a partir de hoje você nunca mais vai me ver com os mesmos olhos. Eu disse: que houve? Ele contou. Falei: você fica aí, eu vou te buscar. Eu agradeço a Deus pela vida daquele moço. Eu vou dizer por quê. Ele foi muito mais nobre do que muitos de nós, que muitas vezes se esconde atrás da nuca de alguém, sublimando a verdade para simplesmente nos parecermos bons. Eu abracei e disse: obrigado por você ter ligado. Eu te admiro hoje mais do que eu te admirava, porque você tem a coragem de se erguer do seu erro e pedir ajuda. Eu vou cuidar de você, vamos limpar você, vamos deixar você bonitinho e vamos levar você para os seus pais, porque a autoridade sobre a sua vida é dos seus pais, acima da autoridade sobre a minha vida. Mas eu te agradeço pelo bom começo. Levamos de volta para casa, dissemos: pais, ele precisa comunicar alguma coisa para vocês, mas parabéns pelo seu filho, porque é um menino que ama a verdade. E meninos que amam a verdade, tá difícil nesse mundo, porque a gente lida com pais decepcionados com grandes mentiras que os seus filhos pregaram. E nessa semana, quando eu liguei para usar como ilustração, disse: pastor, se precisar eu vou à frente da igreja. Eu falei: nem tanto. Pastor, eu só cresci depois daquilo. Eu sou um novo homem, eu sou um cristão transformado, minha vida mudou, o sucesso se avizinha da minha vida. E pastor, aquele foi um grande momento da nossa vida. Mas eu fico imaginando por um instante o quanto que muitos de nós estamos num canto da vida, embriagados, sujos, vomitados pela mentira, e lá ficamos. Nos levantamos e escondemos tudo isso uns dos outros, simplesmente para sermos aceitos e recebidos.
Mas eu louvo a Deus por aqueles que no meio dos seus vômitos dizem: eu preciso tomar uma decisão. E qual filho pródigo, volto para o braço do meu pai e digo: pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado um dos seus servos ou trabalhador. Me faze como um deles, pai. Mas eu quero dizer que o pai está no caminho para te dar uma veste nova, para colocar um anel de filiação em você, te abraçar como pai e dizer: a sua mentira não muda o meu modo de ser. Eu sou Deus de amor e que sempre vou te amar, mas eu quero que o meu amor te levante do seu vômito e te faça um homem segundo o meu coração. Eu não sei qual é o teu estilo de vida, meu irmão, mas quem sabe você está aqui nesta noite para tomar um novo posicionamento na sua vida. Lá na América é assim: não se prega mais sobre o céu, não se prega mais sobre a mentira, porque isso não faz bem para um auditório. Irmãos, não há nenhum pastor desta igreja que está aqui para animar auditório. Nós estamos aqui para ser boca de Deus na tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abandone a mentira, porque há mais na tua vida para você receber das mãos de Deus dizendo a verdade, do que viver na tua mentira. Eu sei que para um auditório bonito como esse, que eu tanto amo, às vezes é tão difícil dizer: diga a verdade, mesmo que isso contrarie a lógica dos seus raciocínios. Mas é disso que nós estamos precisando nesta nação. Porque, irmãos, há crentes que estão condenando corruptos com os seus lábios, mas sonegam imposto, enganam, subtraem dinheiro dos outros, estão fazendo todas as maracutaias. Não temos nem autoridade de nos levantar para condenar os corruptos, porque fazemos aquilo que é desonesto aos olhos de Deus. Mas se você é um bom filho de Deus, mesmo que sua roupa esteja manchada pela mentira, mesmo que seus lábios tenham sido manchados pela mentira, se levante hoje e diga: eu tomo uma resolução, eu vou amar a verdade e vou seguir nos caminhos de Deus. E se prepare para ser abençoado sobre a face da terra, porque a verdade combina com você, a mentira destoa de você. Cuidado com seus lábios, cuidado com seus lábios, porque domingos para frente vamos falar a respeito de gente que faz fuxico dentro da igreja e alimenta murmuração e fofocas. Toma cuidado, que a fofoca vai chegar. Senhor, eu declaro com os meus lábios que eu quero falar a verdade. Pai, se o Senhor odeia a mentira aqui, eu não posso te adorar cantando cânticos nesta igreja e com esses mesmos lábios que te adoram durante a semana praticar a mentira aqui. Não, não. A fonte será uma só. A verdade, custe o que custar, doa o que doer, eu vou amar o caminho da verdade. A hora é esta e o tempo é este. Vamos orar. Querido Deus, traga lucidez à nossa igreja. Pai de amor, não estamos aqui nos reunindo para pior, mas para melhor. Pai de amor, não estamos aqui para fingir, não estamos aqui para sublimar e esconder. Nós estamos aqui para vivermos uma vida livre e consciente. Pai de amor, eu te peço que esse povo ame a verdade e que nos seus lábios haja louvor e verdade, mesmo que muitas vezes tenhamos que contrariar a regra humana da autoproteção,
da autodefesa da imagem. Pai de amor, nós todos já morremos para este mundo, e a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por amor de nós. Senhor Jesus, Tu és o nosso modelo, queremos Te imitar. Subtraia dos nossos lábios toda mentira, nos confronte com a Tua verdade. E Pai de amor, que os estilos de vidas nossos sejam totalmente transformados, para que possamos amar a verdade, praticar a verdade, amar a justiça e praticar a justiça nos dias atuais. E aí, ó Pai, a nossa nação será mudada, a começar de nós, a começar de cada um de nós. Por isso, Pai, eu Te peço que aquele que fala mentira, que abandone a mentira, que haja uma resolução em sua vida, e que o Senhor abençoe esta congregação, este Teu rebanho, esta Tua igreja, e nos abençoe pelos caminhos da Tua vontade. Pai de amor, eu Te louvo, eu Te agradeço, e num instante como esse, eu quero entregar nas Tuas mãos esta igreja que é Tua, Deus, pedindo que o divino pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, seja o pastor que cuida deste rebanho. Nos dê sabedoria como pastores desta igreja, para indicar as direções a este rebanho, e mesmo que desse púlpito possamos pregar aquilo que não é atual, aquilo que não agrada os ouvidos. Mas Pai de amor, temos um compromisso nesta igreja há 89 anos com a verdade, e nela vamos prevalecer, com a Tua ajuda e com o Teu poder. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós Te pedimos e oramos no nome de Jesus. E assim, queridos irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com Teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, querida igreja. Obrigado por ter estado conosco até agora. Visitantes, eu encontro com vocês lá. E temos uma notícia aqui. Essa notícia é boa. Temos ainda 40 lasanhas congeladinha, pronto para você levar para comer amanhã ou depois de amanhã. Das 200 que fizeram, sobraram 40. Passe por lá e leve uma lasanha. Vamos lá, meu irmão, você anda muito pão duro, paga uma janta para essa mulher. Querida igreja, vão em paz e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.